Ministro, o senhor poderia dizer sinteticamente qual foi o motivo da sua saída do Ministério do Trabalho? Não teve motivo ético, até porque a própria Comissão de Ética me absolveu. O motivo da minha saída ficou insustentável pela campanha que se fazia política contra mim. E o senhor atribui isso a quem? Amigo, desculpe, relator, tem tantos os fatores que eu quero me resumir a um. Eu penso que quando você está numa função de ministro, você tem gente que não gosta de você pelas suas posições como ministro, externa, a oposição, e você tem gente de dentro do próprio governo que quer o teu lugar. Eu acho que somou os dois interesses até me tirar. Ministro, enquanto o senhor estava ocupando o cargo honroso de ministro do Trabalho, o senhor recebeu alguma vantagem indevida? Nunca, nenhuma, e fui absolvido de todas as acusações feitas. E passeado e jatinho pago por uma ONG que tinha recursos do Ministério do Trabalho, não é uma vantagem devida? Em primeiro lugar, nobre relator, eu em nenhum momento tinha conhecimento de quem era aquele avião. Em segundo lugar, teve um processo sobre esse caso e foi também arquivado e absolvido. Então a justiça já fala por mim. Ministro, coincidentemente, na sua segunda passagem pelo governo Lula, o senhor mais uma vez é obrigado a renunciar ao cargo de ministro de Estado. Eu pergunto ao senhor, é padrão Lupe ser envolvido em denúncias de corrupção? Foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra? Nenhuma das três opções que o senhor me dá são aceitas. A minha opção é seguir uma linha de coerência. A minha opção... Senhores, por favor. Por favor. A minha opção é seguir uma linha de coerência. A minha opção é acreditar nas verdades que eu as pratico. Continuo repetindo ao senhor que todos os processos que levantaram contra mim, em nenhum, eu fui... Pela ordem, presidente. Não sei o que Só deixe ele terminar de responder, por favor. Bom, só para fechar, eu não tenho nenhuma acusação sem resposta do Poder Judiciário de absolvição. Em todas elas eu fui absolvido. O meu padrão de ato é um só: honestidade, lealdade, profundo amor ao povo brasileiro. Ministro, como é que o senhor... Relator, só um instantinho. Pela ordem, o deputado Orlando Silva. Presidente, é apenas para tentar colaborar com os trabalhos, como diz por Vossa Excelência. Nós, na primeira sessão aqui realizada, elaboramos um plano de trabalho para a investigação da CPI. Sim. E nesse plano de trabalho discutimos que há um período, marco temporal, de 2015 a 2025, para que a CPI possa aprofundar as suas investigações. Eu quero que Vossa Excelência considere a hipótese de que o relator se apegue, se vincule ao plano de trabalho, sob pena de dispersar o tempo e energia, já que faz questionamento sobre da década anterior. Então, eu queria fazer isso para Vossa Excelência, que eu considero que isso vai permitir que o plano de trabalho aprovado pela comissão possa ser plenamente aplicado. Obrigado. Presidente, eu fui citado, queria falar, presidente. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Olha, nós não estamos tratando aqui de uma pessoa investigada, é um depoente. E como é um depoente, eu tenho o direito de saber a vida do depoente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Mário Erige. Eu concordo plenamente que o relator tenha essa prerrogativa de fazer as perguntas, mas ele não tem a prerrogativa de estabelecer preconceitos. Ele não tem a prerrogativa de avançar nas decisões que ele está fazendo. Ele não pode chamar de modus operandi. Isso é uma agressão e uma falta de respeito com o colaborador e com a testemunha. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Presidente, rapidamente, lhe cumprimentando pela condução, obrigado, firme, serena, como a gente precisa. Aqui nós não estamos no... Nós podemos ser adversários, jamais inimigos aqui. Agora, o senhor fez um pedido ao advogado que ele só se manifestasse em relação a alguma situação mais específica. Sim. E eu posso estar errado, mas nas duas perguntas eu vi o advogado soprando
no ouvido aí do depoente. Então eu gostaria desse alerta para que a gente possa ter um ambiente aqui justo e igual aos demais depoentes. Obrigado. O advogado é figurativo, Senhores, só um instantinho. O advogado pode, durante o depoimento, conversar com ele, não pode ditar as respostas. Mas é papel do advogado, ele pode dialogar, o trabalho de auxílio à pessoa que está aqui como testemunha. Dando sequência, deputado Alfredo Gaspar. Ministro, o senhor poderia relatar quem fez o convite ao senhor para ser ministro da Previdência e em que data isso ocorreu? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última semana antes do Natal, um pouquinho antes do Natal. Ministro, o senhor poderia dizer se esse convite foi a Carlos Lupe, pessoa física, ou foi ao presidente do PDT? Aos dois, eu não deixo de ser pessoa física sendo presidente do PDT. Isso traria algum tipo de acordo ou recomendação para que dentro do Ministério da Previdência o PDT fosse acomodado? Não teve nenhum pré-acordo, nenhuma determinação do presidente. Normalmente, qualquer ministro de Estado, quando vai para essa função, e é uma praxe do presidente Lula, ele deixa o ministro muito à vontade para montar a sua equipe. Ministro, voltando um pouco o tempo, qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? Qual foi a primeira vez que foi levada ao senhor ou o senhor tomou conhecimento sobre essa temática? Nesse relatório que eu apresentei, nobre relator, coloca que a partir de março nós já tínhamos começado a tomar medidas para coibir isso. Por quê? Não com a dimensão que se tem hoje. Depois que pela primeira vez a Polícia Federal, durante um ano, investigou e está apontando quem é responsável pelos crimes, é mais fácil a gente entender o que aconteceu. À época, a gente se baseava apenas naqueles apresentados pela ouvidoria, pelas reclamações que vinham pela plataforma do INSS. Então, o conhecimento específico que a gente tinha naquele momento, desde que a gente entrou em março, com as atitudes que a gente teve de coibi-las, tentar coibi-las, orientar o INSS para coibir-se, foram aquele número bem menor do que foi depois das apurações que agora surgiram com a ação da Polícia Federal, que tem um poder de polícia que eu nunca tive e nem quero ter. Senhor ministro, o senhor pode fornecer qual foi a data? Olha, começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investigou para valer. Quando ela não arquivou, que aconteceu 2 vezes anteriormente, como já falei, aberto em 2016 e 2020. Arquivou-se. Agora não, ela investigou, ela colocou à tona esse processo. Né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. Ministro, o presidente Lula foi informado pelo senhor em algum momento dessas irregularidades nos descontos associativos? Não, em nenhum momento. Aliás, as conversas com o presidente da República são sempre de marco-políticas. Essa questão é de autonomia de uma autarquia maior da América Latina, que é o INSS. Eu acompanhava parte dela tentando ditar as regras para coibi-las e o presidente da República só tomou conhecimento, como eu, no dia da apuração deflagrada pela Polícia Federal. Ministro, o dever de lealdade de Vossa Excelência para com o presidente da República, o senhor não tinha a obrigação de fazer essa comunicação ao presidente da República?
Eu não tinha informação como é que eu ia comunicar, nobre relator. Eu já expliquei ao senhor